que você pega e cheio de cristais, cheio de desenhos. A basílica lá do Vaticano é cheia de ouro. Imagina, as colunas, a parte de cima, né? Tudo de ouro e muito bem pintado, com anjos, com asinhas, né? Que coisa linda, bacana, né? Não é verdade, abençoado? Mas o que adianta um templo desse em apostasia? Não serve para o quê? Para nada. Porque o Senhor não mora em casas feitas por mãos humanas. Ele mora no templo que Ele fez, que é o seu corpo. Está claro, abençoado? Então, nesse novo pacto, é o corpo. Diga, é o corpo. Por isso que nós somos 100% de Deus. 100% no Espírito e 100% no corpo, porque o corpo Ele comprou para fazer, imagina, de nós o templo dele. Está claro, abençoado? Então, vamos a Colossenses 3:3. Aperte o cinto que agora que é a... Como é que é a xiripoca? Não, é... Colossenses 3:3. Olha só. Porque já estáis... Quantos estão mortos? E a vossa vida está escondida. Algumas traduções, oculta. Com Cristo em Deus. Está claro, abençoado? Então, como é que nós estamos? Diga, eu estou morto. A nossa vida está oculta em Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você se recorda que o apóstolo Paulo se referindo, dizendo assim, glorificai a Deus em espírito e nos nossos corpos. Está claro, abençoado? Por quê? Porque nós somos 100% do Senhor. Por dentro e por fora. Diga, eu recebo. Então, abençoado, ambas as coisas, tanto o corpo como o espírito, na realidade, são de Deus, pertence ao Senhor. Por isso que nessa hora é tempo de ordenar os nossos pensamentos. Não é tempo de você ficar aí pelas festinhas, imagina, essas festas pagãs, essa coisinha de baile, ficar rebolando seu Adão. Você sabe o que é uma pessoa iluminada, com esse conhecimento, está solteiro e de repente contrair matrimônio com uma pessoa que não está iluminada nessa última hora, abençoado, depois de estar iluminada? Porque quem já está nessa condição, tudo bem, já foi pregado aqui. Você recorda da mensagem? Julgo desigual? Não tem jeito, né? Mas uma vez que você está iluminado, já sabe como é que é o caminho das pedras. Porque, imagina, 2 iluminados, já é um problema o convívio na carne. Não é verdade, abençoado? Às vezes tem aquelas faíscas, e às vezes se forma uma fogueira enorme, imagina. Quanto mais um iluminado, sem aquele que não está iluminado. Sabe-se lá Deus o que acontece, não é verdade, abençoado? Então, se já está casado, não tem mais jeito. Mas se não está, imagina, é uma coisa até de se repensar, né? Então não é tempo de viver essa vida dessa maneira. Uma vida, por exemplo, de desordem. Diga desordem. É tempo de viver vidas recolhidas. Sabe que é uma vida recolhida? Ficar lá na sua, né? Pega lá um filmezinho, né? E aí fica lá vendo um filme, passar seu final de semana, vendo as notícias, né? Esperando, aguardando esse evento maravilhoso, contando os dias, não é verdade, abençoado? Em vez de ficar por aí, tem gente que dá mais valor aí uma festinha dessa do que congregar no Crescendo em Graça. Imagina. Tem gente que dá mais valor a coisas da carne do que estar aqui nessa hora renovando o entendimento. Uma mensagem tão importante dessa, né? Então, sabe o que tem ocorrido? Aperte os cintos. Em algumas sedes do Crescendo em Graça, isso aqui não são palavras minhas não, tá? São palavras de Jesus Cristo homem. Sabe o que tem acontecido em algumas sedes por aí? As pessoas levam licor para ensaiar. E ficam lá bebendo, e ficam lá fumando. Imagina. Ah, mas o colaborador, Crescendo em Graça agora virou legalismo? Agora é proibido essas coisas? Não, porque proibido é proibir. Nós não estamos falando disso, não, nós vamos chegar onde ele chegou. Por exemplo, papai, Jesus Cristo homem, sabe o que ele faz? Ele dá os tragos dele. Mas ele não vai lá para diante das demais pessoas. Tem gente que gosta de se amostrar, né? A sua liberdade. Não. Ah, mas então ele faz hipocrisia. Não, em respeito à amada, que cada um com seu cada um. Está claro, abençoado?
Longe dos demais, ele vai dar os seus tragos, tranquilo, tudo bem. Mas, imagina, onde se reúne os santos, está lá se embriagando. É bem verdade que no passado nós fizemos isso aqui, até coisas piores, não é verdade? Mas já cresceste? Sim ou não? Quantas coisas nós mudamos depois de muitas mensagens, né? Então essa agora, então mais pesada ainda. E aí, às vezes, eu até falei domingo aqui, já viemos pregar aqui, ministrar a palavra embriagado. Doidão, não enxergando nada. Imagina. Justamente por quê? Porque não tinha esse entendimento, que na realidade nós somos 100% do Senhor. Diga, do Senhor. Então, abençoado, até onde você pode ir? Você pode fazer, o colaborador, eu posso sair por aí agora, aqui, por ali, fazendo o que der vontade na minha cabeça? Não. Porque você não é, na realidade, quem é dono de você é Ele. Está claro? Ele é 100%, você é 100% dele, diga dele. Esse teu corpo não é teu, é dele, porque foi ele que comprou. Está claro? Então nós temos que ser obedientes ao chamado, que é cuidar desse nosso corpo. Porque o corpo não é nosso, abençoado, o corpo é dele. Está claro, abençoado? Nós fomos chamados, o nosso chamado, porque é fazer a vontade dele, imagina, é cuidar desse corpo. Está claro? Então, esse nosso chamado está sobre qualquer coisa. Está claro? É dessa maneira. Então as pessoas iam para lá, ensaiar, não estavam nem aí para os demais. O colaborador, não estou gostando muito, parece um legalismo. Então, o Jesus Cristo virou legalista? Não. Isso só está te dando um toque. Imagina, você não vai à praia de terno. Ou você é maluco? Hã? Você vai ao teatro de sunga? E por que você quer vir à congregação beber todas aqui? Aqui não é lugar nem de comida, imagina, nem de bebida, tá claro, abençoado? Por isso que nós cortamos algumas coisas aí, porque estava demais, né? Porque chegou esse entendimento, tá claro? Tem gente que abusa, não passa dos limites, não é verdade? Aqui é lugar para se ouvir a mensagem em graça, não é nem lugar para dormir. É para ficar acordado. Tá claro? Porque aí é que mostra o teu interesse e o valor que você dá a essa palavra. Está claro, abençoado? É dessa maneira. Então, você não vê que a recompensa está aí? Faltam 619 dias? Pertinho, né? Estamos nessa última chamada aí. Diga, última chamada. Aqui não diz para você, te estimula você a andar em desordem, andar de qualquer maneira. Teve uma vez, aqui no ministério, chegaram lá no meu escritório, abriram a Bíblia, e começaram a falar, tipo assim, crescendo em graça ensina a andar de maneira desordenada, porque não entenderam um verso que Paulo escreve para Tito. E eu falei para ele, olha, abençoado, aqui no Crescendo em Graça, o que o papai ensina, na realidade, ele ordena os nossos pensamentos, ordena os nossos passos, para fazer caminhos direitos nesse caminho, tá claro? Agora, se você pensa que pode fazer o que der vontade na sua cabeça, na realidade, você está em desobediência ao chamado de Deus, que é cuidar desse corpo. Está claro, abençoado? E aí a pessoa ficou melindrada, não é verdade? Não gostou muito da resposta. Imagina. Vamos a Hebreus aqui, para esses que querem seguir por esse caminho, em desobediência. Vamos a Hebreus 12, 5 ao 7. Ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Já viu um filho quando é disciplinado? Fica lá com o dedinho, né? Fica magoadinho, de biquinho. É uma coisa linda. Aí fica lá no canto, todo espremido, né? Porque não gosta da disciplina. Ninguém gosta, não é verdade, abençoado? Ele diz assim: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tirou meu pirulito. Verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Olha, se você está sem disciplina,
é porque, na realidade, o pai não te ama. Porque ao filho que o pai ama, ele faz o quê? Disciplina. Até Jesus Cristo, o homem, está debaixo de disciplina. Não está isento da disciplina, não está imune à disciplina. Quanto mais nós. A pergunta é, e quem é que disciplina? Quem é que disciplina? O Senhor por meio dos anjos. Vamos ver essa passagem aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 1, e aqui fechou. Ao 10, esqueci do 10. Nossos pais, aí está falando do carnal, né? Nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Algumas traduções assim, para o nosso proveito. Para que participemos da sua santidade. Ele quer que nós participemos da sua santidade. Por isso que Ele nos disciplina, para nos levar pelo caminho correto, fazemos passo direito nesse caminho, para que então nós podemos participar dessa santidade que Ele estabeleceu. Está claro, pessoal? E quando você não obedece isso? Hebreus capítulo 12, verso 1. Por isso é preciso que atentemos, ou seja, prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Você tem ouvido alguma palavra acerca desse governo? Claro, né? Todo quarto domingo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição lá no velho pacto, como escaparemos nós? Agora está falando do novo pacto. Como? Imagina, se lá atrás a palavra falada, as pessoas receberam uma justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos, negligenciarmos tão grande salvação? Imagina. Quantos estão entendendo aqui? Quer dizer, essa palavra, ela veio justamente para nos corrigir. Já entramos num grau de disciplina, né? De correção. E aí você não atende, entra na disciplina. E aí não atende, entra no açoite. E se não adiantar, não tiver jeito, se você não estiver cuidando realmente desse teu corpo, que não é teu, mas é 100% dele, que é o chamado, diga, é o chamado, então vai para a nuvem. Está claro? Para que não impeça de você alcançar tão grande salvação. Está claro? É dessa maneira. Melhor semana.